Fale com seu irmão, com a sua irmã. Aproveite se ele é visitante. Dê boas-vindas a ele de novo, a ele, a ela. Amém. Compartilhar da comunhão. Compartilhar dons espirituais. Você sabe qual é o dom supremo? Alguém sabe me dizer qual é o dom supremo? Qual é? Qual? O amor. Você vê que Paulo diz, ele diz, olha, eu queria ir ter convosco para compartilhar dons espirituais, para nós compartilharmos dons espirituais. E qual é o dom supremo? Qual é o dom supremo? Esse é o principal dom que você tem que compartilhar com o seu irmão. Amém? Amém? A igreja não se reúne só para ver profecias e gente pulando e caindo e tendo uma palavra específica. Às vezes somente um toque de amor é o suficiente. Amém? Amém? Glória a Deus. Você está empolgado? Fique empolgado. A palavra de Deus tem que animar você. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago, capítulo 1. Epístola de Tiago, capítulo 1. Antes de Hebreus. Depois de Filemon. Aliás, perdoe. Depois de Hebreus, que vem antes de Filemon. Epístola de Tiago, no capítulo 1. Eu quero falar hoje sobre a firmeza do caráter de Deus. Amém? Amém. Tiago, capítulo 1. Aleluia. A partir do versículo 16. Tiago 1,16. Eu vou ler na atualizada. Tiago 1,16. Diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, versículo 18. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou como? Como foi que Ele nos gerou? Como Ele nos gerou, irmão? Pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém? Olha que a gente pode colher informações muito importantes aqui. A primeira delas é que tudo que há de bom, tudo o que é bom e o que é perfeito vem de quem? Do Pai das luzes. Amém? Vem do alto. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Amém? O Evangelho não é sobre você, é sobre Ele. Amém? É sobre como Deus nos alcançou. Amém? Às vezes a gente inverte a ordem para achar que o Evangelho é sobre o homem. Não, o Evangelho é sobre um Deus de amor que busca alcançar o homem. Amém? Resgatar. Criou, o homem pecou, caiu, e esse Deus, desde então, busca resgatar esse homem. Amém? Essa é a história de Deus. Tem um autor, um livro que eu gosto muito, eu uso para estudar a Bíblia, Como ler a Bíblia livro por livro, de Gordon Fee. Ele é um teólogo pentecostal. E ele diz algo bem interessante na introdução desse livro, que é o seguinte: ele diz, olha, a Bíblia é a história de Deus. Amém? Amém? A Bíblia é a história de Deus. Às vezes a gente tem trocado a verdade da palavra de Deus, de saber que o Evangelho é sobre Ele, e focado muito no ser humano. Colocado o homem como centro do Evangelho, como centro da palavra. E esse não é o propósito. Amém? A Bíblia é a história de Deus. Um Deus de amor que busca alcançar um homem que não era merecedor. Amém? E por seu filho transformou esse homem em merecedor. Mas o que é que nós
Qual a segunda informação? A primeira é que tudo que é bom, tudo que é perfeito vem de Deus. Qual a segunda informação que nós trazemos aqui? É uma informação sobre quem é esse Deus. Primeiro a gente descobre que tudo que é bom vem dele, certo? Mas tem uma característica especial que Tiago está aqui destacando. Esse mesmo Deus, de onde provém tudo que é bom, tudo que é perfeito, esse Deus não muda. Nele não há mudança, nem sombra de... Deus é um Deus constante. A palavra variação aqui do grego, na verdade, a melhor tradução para ela seria reviravolta. Preste atenção. Nele não há mudança e nem reviravolta. O que é reviravolta? É uma mudança repentina. Deixa eu dizer para você, tudo que é bom e que é perfeito vem de Deus, e isso nunca vai mudar. Significa dizer que Ele é a fonte de tudo que é bom e que nos abençoa, e isso nunca, jamais vai mudar. Nós não precisamos ficar preocupados em amanhã Deus acordar e não ir com a sua cara. Amém? Às vezes a gente se comporta como se Deus fizesse isso. Deus acordou hoje e Ele não estava muito afim de mim, e é por isso que meu dia está uma porcaria. O meu ano, esse ano está uma porcaria, porque Deus, Ele encheu a paciência comigo. Não é possível uma coisa dessa. Mas a Bíblia está aqui dizendo que nele não pode existir variação. Não tem variação de humor de Deus, não tem variação no amor de Deus, no cuidado de Deus, na proteção de Deus. Não tem variável, irmãos. Não muda, não é maleável, é permanente. Aquilo que Ele é, que é bom, o Tiago está dizendo que Ele é bom, não é isso? Tudo que é bom vem dEle, tudo que é perfeito, amém? Vem desse Pai das luzes, e isso nunca vai mudar. O Deus que você serve não vai ficar chateado com você amanhã, sendo que você vai ser obrigado amanhã a sacrificar alguma coisa, matar algum animal para dar para Ele. Todo o sacrifício já foi feito. Ele é bom com você hoje, Ele foi bom com você ontem, Ele vai continuar sendo bom com você amanhã. Não tem variação, não tem reviravolta. Deus não dá a louca na cabeça dele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E o versículo seguinte, a terceira informação que nós temos aqui, é que segundo o seu querer Ele gerou você pela... Quer dizer que nós fomos gerados, enquanto novas criaturas, pela palavra de Deus, a palavra da verdade. Amém? A palavra da verdade. Aí, eu queria que você fosse comigo lá em 1 de Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. E eu gosto muito desse versículo. Olha o que Pedro escreve aqui. O versículo 23, 1 de Pedro 1, 23. Olha o que é que Pedro vai trazer aqui para a igreja. Ele está falando, ele está fazendo exortações ao amor aqui, dizendo que você tem que ter amor não fingido, para com o irmão, tarará, tarará. E ele vem aqui no versículo 23, e ele busca lhe dar uma segurança, e lhe dizer o seguinte: olha, você vai conseguir ser assim, você vai conseguir andar em santidade, por conta disso. Ou seja, ele vai começar a falar da sua nova natureza. Aí o versículo 23 ele diz assim: pois fostes regenerados ou recriados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante o quê? O quê, irmão? A palavra o quê? De Deus. A mesma coisa que Tiago fala lá. É a palavra de Deus que nos recriou. Nós fomos recriados segundo essa palavra. Amém? A qual vive e aleluia. A palavra de Deus é permanente. Jesus disse: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus é permanente, irmãos. Tudo que Deus disse sobre você ontem vale para hoje também, vai valer para amanhã também. Amém. Se a gente volta para Tiago, você não precisa voltar agora, lá no final do versículo 18, ele dá uma outra informação, uma quarta informação. Ele diz: você foi gerado pela palavra de Deus, amém? Pela palavra da verdade. E ele diz que ele fez isso para que nós fôssemos as primícias da sua criação. Deixa eu explicar o que é primícia para um judeu falando, porque Tiago era um judeu, amém?
Na cabeça do judeu, primícia se referia os primeiros frutos da colheita. Ali era uma sociedade agrícola, certo? E Tiago está falando o seguinte: olha, as primícias, a melhor parte, para o judeu, desde Caim e Abel você vai ver isso, que um dava as primícias dos animais e o outro as primícias do fruto do campo, não era assim? Então tudo que era de bom e de melhor para ele, aquilo que vinha primeiro. Isso é muito verdade quando a gente vai olhar para o azeite, por exemplo. O que é o azeite extra virgem? Alguém sabe o que é? Alguém sabe o que é o azeite extra virgem? Vou explicar o que é. O extra virgem é quando a azeitona é espremida pela primeira vez. Aquele primeiro sumo que sai da azeitona é o azeite extra virgem. Depois ela vai continuar sendo moída, amém? Ela vai continuar sendo moída e vai retirando o outro azeite. Mas o extra virgem é o mais valioso. Por quê? Porque é o primeiro fruto. É o principal. É o mais precioso. O que é que Tiago está dizendo? Ele disse, olha, ele nos criou pela palavra da verdade, para que você soubesse e para que você fosse o seu melhor. O melhor de Deus somos eu e você. Amém? Amém? As melhores criaturas, a melhor criação de Deus é o ser humano, sem sombra de dúvidas. Ora, irmãos, vamos lá. A gente já descobriu que tudo que é bom e perfeito vem dele. Amém? A gente já descobriu que ele não muda. Não, amém? Amém? Ele não? Vem aqui para mim, ele não muda. Preste atenção aqui. Ele não muda. Tudo que é bom vem dele, ele não muda e ele nos criou segundo a sua palavra. Também descobrimos que a palavra de Deus é o quê? Amém? Aí eu vou perguntar para você, qual é a variável nessa equação? Eu e você. Deus não muda, ele é sempre bom, sua palavra é permanente. Então a gente só não desfruta da sua bondade se a gente não for constante. O inconstante sou eu e você. Ele não sai da posição nunca. Pastor Vone, não combinei nada com ele, mas a palavra que ele trouxe aqui, perfeito, é exatamente isso. Você vê ali na travessia do Mar Vermelho, exatamente o posicionamento de Deus diante das adversidades. O povo vai até ele diz o que? Por que clamas a mim? Já parou para pensar esse questionamento, essa pergunta retórica de Deus? Deus chegou para Moisés e disse, por que você está clamando para mim? Ele está dizendo o seguinte, vocês ainda não cumpriram aquilo que eu falei que era para fazer. Qual foi a ordem de Deus? Sai do Egito e vai para a terra que eu te mostrarei. Não é assim? A terra que eu dei a Abraão, Isaac e Jacó, a seus pais por herança. Não foi isso? A ordem tinha que ser cumprida. Na primeira adversidade, o povo para e reclama. E Moisés vai clamar. Ele está dizendo, por que você está clamando para mim, se você ainda nem fez aquilo que eu falei para você fazer? Por que você parou? Deus faz a pergunta muito parecida a Adão, quando Adão está lá no jardim do Éden, e ele peca, ele chega para Adão e diz, aonde estás? Elias sai da rota do propósito de Deus, foge para a caverna, Deus chega para Elias e diz, o que fazes aí, Elias? O que Deus está dizendo o tempo inteiro, por que você sai da posição? Por que você é inconstante? Por que você se afoba? Sabe, irmãos, eu já ouvi muita pregação desde criança na igreja, já ouvi muita gente falando a respeito do texto de Jesus acalmando a tempestade. E eu já vi diversas teorias e teses de pregadores. Já vi pregador dizer que Jesus não estava dormindo, que ele estava fingindo que estava dormindo. Já vi gente dizendo que não foi bem assim. Enfim, já ouvi diversas teses. Você sabe que eu tenho a minha própria interpretação sobre aquela passagem. Se você observar, a Bíblia diz que Jesus está dormindo, e quando eles vão acordar, diz, mestre, nós estamos perecendo. Aí a Bíblia diz que ele levanta e diz, por que sois tímidos? Homens de pouca fé. Ou seja, Jesus acordou azoado, irmão. Sabe por quê? Você já foi acordado sem necessidade nenhuma? De repente você está dormindo, no bem bom, alguém vai e lhe acorda por uma absoluta besteira, bobagem.
Outro dia eu confessar para vocês, estava dormindo na minha casa 4 da manhã, irmão, 4 da manhã, o rondista do condomínio liga para mim. Irmão, eu tive que respirar fundo para agir em amor com aquele abençoado. Ele ligou para mim porque eu tinha derramado suco no carpete do carro e botei o carro para lavar. Aí o que acontece? O carpete estava molhado ainda, não deu tempo de secar. Aí eu deixei os vidros abertos do carro para que entrasse vento e secasse, não ficasse fedendo no outro dia. O camarada me acordou 4 da manhã, só para dizer que eu deixei o vidro aberto. Eu sou uma pessoa que tem hábitos noturnos, então à noite para mim já não é uma coisa tão simples de dormir. Eu sinto muito mais sono durante o dia do que à noite. Então se você me acordar no meio da noite, dificilmente eu vou voltar a dormir. É um hábito que eu tenho, é de família isso. E ele me acordou, eu acordei azuado. E eu acredito que foi a mesma coisa. Jesus, irmãos, se Jesus disse o seguinte: pega o barco e atravessa esse mar, não interessa a tempestade que vai acontecer no meio do caminho, você tem que seguir até o final, porque se ele falou, vai acontecer. Vai acontecer, ele não pode ser frustrado, ele não pode ser parado, irmãos. Aquele barco não ia afundar, eles não iam perecer. Como assim perecer? Se foi Jesus que mandou eles entrarem naquele barco e atravessar aquele mar, irmão. Não tinha possibilidade de perecer, não interessa o que a circunstância externa fale. Amém? A palavra de Deus é permanente, ela permanece para sempre. Ele não vai mudar. Ele não vai se arrepender. Amém? Todas as vezes que você vê esse questionamento na Bíblia, especialmente lá em Números, deixa eu ler, não precisa abrir, mas lá em Números 23, 19, quando a gente vê pela primeira vez, Números 23, 19, para quem gosta de anotar, quando a gente vê pela primeira vez o questionamento de Moisés dizendo: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura tendo ele prometido não fará, ou tendo falado não cumprirá. Você vê que aqui tem uma crítica implícita. Qual é a crítica? Ele está dizendo que o homem é inconstante. Por isso que ele diz, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, eu não sou assim como vocês. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte: olhe, se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Por quê? Não pode negar-se a si mesmo. Não é da natureza de Deus mudar, irmãos. Não é da natureza de Deus ser inconstante. Ele permanece fiel, permanece sendo Deus, permanece sendo bom. Aleluia, ele permanece sendo bom, irmãos. E Pedro está dizendo no versículo 23, ele diz: vocês não foram gerados por uma semente corruptível. Ou seja, a natureza de vocês agora é exatamente essa natureza incorruptível, imutável de Deus. Quando ele nos regenerou, quando ele nos criou pela sua palavra, e essa palavra sendo permanente como é, ele nos criou para que nós também permanecemos. Olha o que Pedro diz aqui, vamos ler de novo, 1 de Pedro 1 23, olha o 24 agora: pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como flor da erva. Ele está citando aqui Isaías 40, aí ele diz: seca-se a erva e cai a sua flor. Aí o 25, a palavra do Senhor, porém, permanece. Ele está dizendo, na carne, na natureza humana, você tende a ser inconstante, você tende a variar de acordo com as circunstâncias, mas com a nova natureza, na qual você foi formado, a partir do momento que você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, como você reconheceu Ele como Senhor e Salvador, e foi aceito por Ele no seu reino, a sua natureza foi transformada, e você já não é mais aquela pessoa inconstante. Eu quero dizer para você, irmãos, hoje, se você ainda é aquela pessoa que começa os seus projetos e não termina, pare com isso hoje. Tome posse da nova natureza em Cristo, e seja constante hoje.
Seja firme hoje, irmãos. A Bíblia diz lá em Abacuque, quando Abacuque diz, olha, o meu justo viverá pela fé. Ele falando da resposta de Deus para eles, o meu justo viverá pela sua fé. Fé é do Velho Testamento, irmãos, do hebraico, emuná. Emuná é firmeza. Preste atenção. Emuná é firmeza, ou seja, fé para um judeu não tinha a ver só com crer para ter, para alcançar, para ter. Você entende isso? Fé tinha a ver com ser. Fé tem a ver com ser firme. Olha o que Paulo diz aqui em 2 Coríntios. Abra sua Bíblia aí comigo. 2 Coríntios, capítulo 5. Olha o versículo 5, a partir do versículo 5, preste atenção. Paulo diz bem assim, 2 Coríntios 5, 5, diz assim, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Deixa eu traduzir para você. No mundo jurídico, penhor significa garantia. Amém? Amém, amém, amém? Penhor é garantia. Por exemplo, se você quer contestar uma execução, alguém chega para mim e diz assim, doutor, eu preciso rebater essa execução, eles estão me executando, mas esse valor está errado, ou eu não reconheço mais essa dívida, etc. Enfim, tem vários motivos para você fazer isso. Aí você vai impugnar aquela execução que você está sofrendo. O que é que acontece? Você tem que fazer o que a gente chama de garantia do juízo. O que é garantia do juízo? Você apresenta à justiça algum bem ou valor correspondente com aquela dívida que a pessoa está lhe cobrando. Deu para entender? Deu para entender? Exemplo disso, promissória. O cara está executando você por causa de uma promissória, que a gente chama de, na linguagem jurídica, chama de título executivo. Aí, você precisa garantir o juízo. E essa garantia se chama penhor. Amém? Penhor é garantia. Amém? Diga para a pessoa do seu lado, vá pela acordada, diga, irmão, penhor é garantia. Amém? Paulo costuma se referir ao Espírito Santo como penhor. Por quê? Lá em Efésios capítulo 1, versículo 14, se você quiser anotar, não precisa abrir, ele diz que ele é o penhor da nossa herança, ou seja, tudo que Jesus prometeu e conquistou para mim e para você, é garantido pela presença do Espírito Santo dentro de nós. Não, acho que você não entendeu isso não, peraí, vou repetir para você. Tudo, absolutamente tudo o que Jesus conquistou na cruz, para mim e para você, é garantido dia após dia, pela simples presença do Espírito Santo dentro de você. É por isso que Paulo diz que o próprio Espírito testifica com o meu Espírito, com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Ele está dizendo, olha, constantemente, eu tenho a confirmação de que Deus está comigo, de que eu sou seu filho, de que eu tenho uma herança nele, e essa garantia, esse penhor, é o Espírito Santo, amém? Amém? Pronto, aí o versículo 6, ele vai dizer assim, temos, portanto, ou seja, por causa disso, pela simples presença do Espírito Santo, como garantia, Gigi, de tudo que ele prometeu para mim e para você, eu tenho bom ânimo, alegria, sabendo que enquanto no corpo, ou seja, enquanto nós estamos na terra, ele está falando aqui da vida espiritual, da vida após esse plano material aqui, ele diz, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, aí o versículo 7 ele diz, visto que nós andamos por e não por, ele está falando, irmãos, como se fosse algo óbvio e permanente. Preste atenção, ele não está dizendo assim, você tem que andar por fé e não por vista. Ele está dizendo, é da natureza do crente. É da natureza do Filho de Deus, que tem o Espírito Santo habitando dentro. E esse Espírito Santo como garantia, penhor, de que Ele nos prometeu a vida eterna. Essa pessoa
tem bom ânimo e ela necessariamente não vive pelo que vê, mas se move por fé. Constantemente. É algo permanente, irmãos. Pelo amor de Deus, pare de reclamar dos problemas da impossibilidade, irmão. Porque a Bíblia diz que se a esperança fosse naquilo que é visível, ela perde o seu efeito, deixa de ser esperança. Você não pode crer, irmãos, nem esperar por aquilo que já está na sua mão, material. Você só crê pelo que você não vê. A fé é a certeza daquelas coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se vê. É não ver, mas continuar crendo. Continuar crendo, irmãos, é da natureza do crente. É por isso que você é chamado de crente. Já parou para pensar nisso? Por que você é crente? Crente é aquele que... Aleluia, você crê, irmão? Aleluia. Crente é aquele que crê. Constância, irmãos. O caráter de Deus de ser a fonte de tudo que é bom, tudo que é perfeito, como o Tiago falou, e onde não vai haver mudança nem sombra de variação, faz com que eu e você possamos estar constantemente no seu descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, agora preste atenção, é aquele que não é aquele que visita. É aquele que habita o esconderijo do Altíssimo. É aquele que sabe quem é o seu socorro. Eu levanto os olhos para os montes. De onde vem? Ele já sabia de onde vinha o socorro. Eu sei quem tenho crido. O salmista no Salmo 119, versículo 89, ele diz bem assim: a tua palavra. Eu gosto muito desse versículo. Salmo 119, 89, ele diz assim: a tua palavra está estabelecida nos céus, e tu formaste a terra, e ela permanece. Hebreus diz que é porque ele sustenta todas as coisas. Como? Com a sua? Aleluia. Vamos lá para Hebreus. Vamos lá, capítulo 4. Aleluia. Enquanto você abre aí, deixa eu lhe contar a história. Como é que Deus me deu essa mensagem? O ano de 2023, irmãos, começou como um avalanche para mim. E Hebreus capítulo 4, tá? Para quem está na dúvida, vai abrindo Hebreus capítulo 4. Eu vou ler a partir do 9, para você não ficar ansioso. O ano de 2023, irmãos, começou com um avalanche. Era uma pancada, aí um descanso, outra pancada, outro descanso, outra pancada. 2023 começou assim para mim. E algumas coisas fora do lugar, eu agoniado, meu Deus, porque eu tracei metas para 2023. E eu, Senhor, meu Deus, e eu comigo ali, aquela agonia, e o eu querendo entrar, e fazendo conta todo dia, toda hora. Aí as coisas começaram a acontecer, e Deus disse para mim: vai chegar tudo de vez. E eu disse para Carol: eu creio. Às vezes, irmãos, eu vou dizer para você, a inconstância, ela faz parte da natureza humana. Tanto é que eu falei isso, Deus sempre está falando isso. Ele diz: olha, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, eu não tenho nada a ver com essa natureza de vocês. Eu não mudo, amém? E às vezes vinha na mente, mas eu não deixava sair na boca. Eu não deixava sair pela boca. Vinha na mente, mas eu não deixava sair pela boca. Na mente mesmo, eu matava aquele pensamento de incredulidade. E as coisas vieram se encaixando, ainda estão se encaixando. E Deus falando comigo. Deus chegou para mim e disse: você está vendo que eu nunca saí do lugar? Só quem se afobou foi você. A minha relação com Deus é assim, irmão.
Eu absorvo tudo que ele fala, irmão. Se ele puxa a minha orelha ou não, se ele vem me admoestar, me corrigir, eu recebo. E sou grato. Só quem se afobou fui eu, irmão. Só quem fica aflito somos nós. O salmista, sabendo disso, ele diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. O mesmo salmista escreveu outras vezes: me acode, estou aflito, minha alma está angustiada, etc, etc. Mas ele, no momento de lucidez, ele diz: espera aí, mas os que confiam, se o meu estado permanente for de confiança no Senhor, eu vou ser como os montes de Sião, e não vou ter espaço para ficar abalado. Mas assim como a sua palavra, eu vou permanecer para sempre. Assim é os que confiam no Senhor. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 9, ele diz, o escritor aos Hebreus dizendo, ele diz: olha, portanto, resta um repouso para o povo de Deus, um descanso. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Aí ele diz assim, o 12, preste atenção nisso, irmão, vem aqui comigo, o 12. Porque a palavra de Deus é, e ela é, peraí. Mas Pedro e Tiago disseram que essa mesma palavra, que é viva e eficaz, ela é permanente. Tudo que a palavra de Deus diz sobre mim e sobre você, todas as promessas, todas as garantias feitas na palavra de Deus, a meu respeito, a seu respeito, são promessas permanentes. E deixa eu dizer uma coisa, ela é permanentemente eficaz, permanentemente viva. A palavra de Deus é permanentemente viva e eficaz. Ou seja, ela funciona, ela cumpre o seu propósito sempre, sem margem para ela de erro, sem margem de erro, sem margem de frustração. A palavra de Deus vai ser sempre viva e eficaz, permanentemente, na vida daquele que crê, irmão. O próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 8, ele vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem e eternamente. Ele é o mesmo. O Salmo de número 2, vamos lá comigo, Salmo de número 2, versículo 1, Salmo de número 2, versículo 1, diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra, os reis de onde? Se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor, contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Aí qual é a reação de Deus? Versículo 4, qual é a reação dele? Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba. Ele não se move do trono, irmãos, preocupado com absolutamente nada. Ainda que reis e exércitos se levantem, ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando a Bíblia diz, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Não se esqueça daquilo que Deus falou com você. Não se esqueça daquilo que Deus prometeu para você. Você não desfruta porque você esquece, você abandona.
você engaveta. Eu sempre vejo pessoas repetindo que o dom de Deus é irrevogável. É verdade, o dom de Deus é irrevogável, mas é irrevogável por parte dele. Ele não revoga, mas você pode enterrar, você pode negligenciar, você pode esquecer. Paulo dizendo para Timóteo, ele disse: não negligencies o dom que foi confiado a você por meio de imposição de mãos. Ou seja, era possível que Timóteo se abandonasse o estudo da palavra de Deus, se ele não desse valor ao chamado dele, ele não desfrutasse daquilo que foi confiado a ele por meio das mãos de Paulo. Às vezes você sabe, Deus falou com você que você tem um chamado, e o seu chamado é para pregar a palavra, mas você não faz nada quanto a isso. Deixa eu lhe dizer, não fique parado esperando que um manto, uma capa caia sobre você e você desfrute daquilo, porque a capa, quando caiu sobre Eliseu, ele já tinha servido no ministério de Elias durante muitos anos. O que quer dizer isso, irmãos? Quando a capa finalmente chegou para Eliseu, ele já tinha preparado o caminho, ele estava instruído, ele fez o que Deus disse, desde quando ele abandonou lá aqueles animais para seguir Elias. Ah, mas o meu chamado é para evangelizar, você precisa se preparar para isso. O meu chamado é para fazer missões, você também precisa se preparar para isso. Como sempre dizia o irmão Reagan, tempo de preparação não é tempo perdido. Não fique parado esperando que um dia um estalo aconteça, ou um profeta coloque a mão na sua cabeça, irmão. Se levante você. Tiago usa uma expressão muito interessante. Volte lá para Tiago, capítulo 1 ainda, o mesmo capítulo que a gente começou. Vou até voltar aqui. Ele usa uma expressão muito interessante, que o irmão Reagan ele gostava de citar esse versículo também nos livros dele. Aqui no versículo 22, ele diz assim: tornai-vos, pois, Tiago 1, 22, ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte o quê? Negligente. Essa palavra negligente aqui, traduzindo melhor, é um ouvinte esquecido. Esquecido. Irmãos, tem uma verdade muito grande aqui. Ele diz assim: quando você ouve e não pratica, você é como um homem que olha no espelho. Significa dizer que a sua imagem verdadeira é aquela que a palavra diz. Sim? Ele diz, é o homem que ouve a palavra, mas não pratica, é como se ele estivesse se vendo no espelho. Ou seja, você vê a imagem que Deus tem para você. É por isso que às vezes você ouve essa verdade, você se enche de fé, se enche de vontade, e aí você diz assim: mas quando eu chego em casa eu já desanimo, amanhã já não é mais aquela empolgação, etc. Porque você está sofrendo exatamente esse efeito do ouvinte negligente. Você se viu, Deus falou com você hoje ou em outros cultos, e você sabe o que você tem que fazer. Você viu onde Deus quer levar você, aonde você quer chegar. E essa é a verdade, amém? A palavra é a verdade. Mas se você olha para essa verdade e você não age nessa verdade, você logo vai se esquecer daquilo que Deus falou para você. E você nunca vai conseguir chegar na imagem que você viu no espelho, porque você esquece, abandona. O mesmo Tiago aqui no início do capítulo 1, ele diz: olha, o homem inconstante que não pense que vai receber nada do Senhor. E não recebe, irmãos, não é porque Deus é ruim, não. É porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
A sua inconstância impede que você cumpra o plano de Deus para você. Pastor Vone vai apresentar uns livros aqui, e eu sei que um deles trata justamente sobre isso, seguir o plano de Deus para mim, para você. O irmão Hagin, ele ensina que existe uma carreira para ser corrida, e eu estou encerrando com isso. Existe uma carreira para você correr em Deus, amém? Existe um chamado para você em Deus, amém? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, não basta só você estar na carreira. É essencial que você esteja na velocidade que Deus quer que você esteja. Porque senão a sua carreira vai ser capenga. Você pode estar no caminho certo, mas você está sempre atrasado. Está sempre enganchado. Por preocupação, por incredulidade, por desobediência, por coisas que era para ter largado. Você precisa correr e correr na velocidade que Deus determinou para você. Eu declaro sobre você uma unção nesses dias, uma força vindo dos céus, um despertar do Espírito na sua vida esses dias, ressuscitando sonhos, projetos, trazendo à memória as palavras, pessoas que foram usadas por Deus para falar coisas sobre o seu futuro, e que você sabe que foi Deus que falou com você naquele dia, mas que você tem engavetado essas coisas. É tempo de você tirar da gaveta, no dia que se chama hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmão, receba isso. Se levante em fé, e seja constante, porque aquele que chamou você e que falou um dia, ele não muda. E a palavra que Ele lhe confiou é permanente. Amém? É isso, que você seja mais abençoado, viu? Pastor Vone.